a prisão de Jair Bolsonaro dificulta o cenário político para o bolsonarismo, mas não liquida o movimento, que busca agora definir, entre outros pontos, o sucessor do ex-presidente na corrida eleitoral do ano que vem. A reportagem é da Luciana Amaral. O Centrão vê na prisão de Jair Bolsonaro e na violação da tornozeleira eletrônica uma chance de intensificar a pressão para emplacar um nome de fora da família Bolsonaro na eleição presidencial. O preferido segue sendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Num cenário ideal, com alguém do próprio Centrão de vice. A ideia não é romper com Bolsonaro, até porque isso aumentaria as chances de uma derrota, mas sim tomar as rédeas da centro-direita com um candidato mais moderado e afeito aos interesses do grupo. O Centrão pressiona por um aval do ex-presidente até o fim do ano. A família Bolsonaro, no entanto, resiste às articulações e quer manter o controle do espólio eleitoral. Porque todas as decisões que forem tomadas com relação aos palanques nos estados vão ser tomadas ouvindo as lideranças locais e reportando, obviamente, ao nosso líder maior, presidente Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro era cotado como possível sucessor do pai, mas viu o capital político se enfraquecer depois de entrar na mira do ministro Alexandre de Moraes por ser o organizador da vigília para supostamente facilitar uma possível fuga do ex-presidente. A prisão em uma sala da Polícia Federal dificulta as conversas sobre a sucessão, e essa demora afeta articulações estaduais que dependem da palavra final de Bolsonaro, como as chapas ao Senado em Santa Catarina e no Distrito Federal. Enquanto isso, governadores da direita, como Ronaldo Caiado, de Goiás, seguem a postos e já negociam marqueteiros para reforçar a pré-campanha. O próprio PL busca qual caminho seguir. Nesta segunda-feira, parlamentares da sigla, Michele Bolsonaro e filhos do ex-presidente, se reuniram para definir a estratégia do grupo. A oposição voltou a insistir na aprovação do projeto de anistia, mesmo que não haja consenso sobre a abrangência e o momento da medida. O PL não descarta apoiar a votação de redução de penas e tentar ampliar o perdão direto no plenário da Câmara. Vamos aguardar essa semana para o que vai acontecer essa semana. Esperamos que seja pautado essa semana. Para avançar com o tema, deputados do PL apostam no racha entre o governo e a cúpula do Congresso. Mesmo assim, uma anistia ampla é rejeitada pelo Supremo. Dentro do Congresso, há também quem veja a iniciativa como uma afronta à corte, que nem todos querem bancar. Já mudanças na dosimetria das penas poderiam ser mais bem aceitas. Creomar, o bolsonarismo parece estar tentando transformar uma derrota na prisão do Bolsonaro em uma vitória política, né? Unindo a direita numa candidatura em 26 e tentando renascer o projeto da anistia. Sua percepção é que vai conseguir? Caio, primeiro de tudo, uma ótima noite para você. Prazer estar aqui contigo, com a Jussara e com o Daniel, com aqueles que nos assistem. Eu creio que sua leitura é correta, né? Me parece que, passado o primeiro momento em que a gente pode dizer que houve uma espécie de curto-circuito decisório no cerne do bolsonarismo, o segundo esforço, ou o esforço que a gente viu tentar ser maturado nessa segunda-feira, é de transformar uma situação cujo, inclusive, o elemento semiótico foi muito negativo à figura do ex-presidente da República em uma tentativa de vitória. Qual me parece que é o grande dilema nessa caminhada do bolsonarismo para tentar continuar sendo o centro gravitacional da direita? É que o bolsonarismo, ao final do dia, se ressente do fato daquilo que, em termos comparativos, sobrava ao Partido dos Trabalhadores quando o Lula foi encaminhado à prisão. Significa dizer o quê? Falta organização burocrática de base para que a militância mostre a força eleitoral que Bolsonaro potencialmente tem e isso sirva de estímulo para fazer com que atores políticos, sobretudo o Centrão, assumam uma posição de maior favorecimento ao presidente, a mudança do seu status prisional, qualquer coisa que o valha. Esse me parece que é o grande desafio que se coloca no caminho e aquilo que a gente vai observar os desdobramentos nos próximos dias. Você, Jussara, a sua leitura ali desse movimento de sábado para cá, eu senti pelo menos uma tentativa de melhor organização, de definição de uma candidatura, de tentar forçar a cúpula do Congresso a pautar a anistia. Parece que a prisão teve um efeito reverso, mas eu queria te ouvir, você também passou aí como eu, aí desde sábado de manhã, trabalhando e cobrindo e acompanhando os movimentos.
Olha, Caio, eu observo que há uma tentativa, assim, de buscar essa união, de reorganizar a direita, mas ainda não está muito claro se eles vão conseguir e como vão conseguir. Pelo contrário, eu vejo que há uma grande divisão entre lideranças da direita. Tem uma parte que sim, e essa parte apoiada pelo Centrão, que gostaria que Bolsonaro indicasse logo o seu sucessor para 2026, porque muitos deles dependem exatamente de uma campanha antecipada. E aí, já queriam que Bolsonaro já entregasse ali quem vai ser o seu sucessor, quem ele vai abençoar, digamos ali, ungir nas urnas. Acontece que um outro grupo, e aí a gente está falando desse grupo mais próximo dele, de familiares, é que imagina o seguinte, com o ex-presidente preso, por enquanto está em prisão preventiva, mas tudo indica que deve ter a pena executada em breve no processo da tentativa de golpe de Estado. É que se Bolsonaro antecipa muito essa decisão, há um temor real de que aliados hoje soltem a mão de Bolsonaro e passem a migrar para o outro ali, quem vai ser o candidato nas eleições em 2026. Há sim esse temor. E essa prisão preventiva do ex-presidente serve também, Caio e quem nos acompanha aqui, como um teste sobre até onde vai a força do bolsonarismo. Hoje, mais cedo, eu conversei com o Carlos Bolsonaro, o filho 02 do ex-presidente, que ele me disse que hoje, que entregar esse espólio a alguém que não seja totalmente alinhado ao ex-presidente é trair o povo. Ou seja, há uma defesa clara de Carlos, e que neste momento está muito próximo do seu irmão Flávio Bolsonaro, de não antecipar essa discussão. Então, esse é um ponto importante que chama muita atenção, porque, pelo que Carlos disse, a defesa dele é que só em 2026 isso seja decidido, porque ele ainda insiste no discurso, até para manter a base bolsonarista unida e ainda com algum esforço, dizendo que ainda confia na justiça, pensando que Bolsonaro pode ser candidato em 2026, mas é preciso lembrar que Bolsonaro está inelegível, além de condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Daniel, você vê alguma chance desse espólio que o Carlos Bolsonaro relata para a Jussara ser transmitido, por exemplo, para o Tarcísio de Freitas? Até sexta-feira, o nome do Flávio era o principal nome ali desse grupo e do clã para ser o candidato. O Flávio, claramente, na decisão do Alexandre de Moraes, alvejado ali, muito provavelmente vai ser investigado, possivelmente também pode ser condenado e ficar inelegível, e aí acaba tendo uma transferência ali dessa candidatura da direita para o Tarcísio de Freitas, apoiado pela família? Olha, Caio, no que depender da família Bolsonaro, um pouco do que a Jussara já nos trazia no comentário anterior, é muito revelador de como pensam os filhos, por exemplo, de que a transferência do espólio é trair o povo. O que está por trás ali, o que sugere essa resposta? Que existe pelo menos um desejo, e não é necessariamente o cálculo político, mas um desejo da família de manter para si o capital político, ainda que venha a perder as eleições, porque isso significaria apoiar outro nome e também fazer uma transferência do protagonismo da direita. E a família não dá sinais de que tope fazer isso. O que é melhor? Ceder para alguém e fazer a transferência do capital político correndo o risco de ganhar, ou é perder mantendo a liderança à direita? Isso não está claro como a família se comporta. As lideranças da direita e do Centrão querem, sim, uma transferência desse capital para Tarcísio de Freitas, que é o nome eleitoralmente mais viável. Mas não querem isso agora. Também veem um risco ali de esse capital se diluir se for transferido agora e de ser submetido por um longo tempo ao escrutínio da opinião pública, às críticas do governo e do PT, das redes sociais. Portanto, o timing não é esse dos acontecimentos políticos, é mais ali para essa turma da direita e do Centrão, ali fim do primeiro trimestre, ali no limite da desincompatibilização do cargo. Agora, cabe a pergunta, é exatamente o que o Tarcísio de Freitas quer com uma reeleição tida como segura em São Paulo? Ele já quis muito. Já teve também um momento em que considerou que era um suicídio político tentar uma candidatura presidencial no momento em que Lula se fortalece e desponta
como favorito nessa corrida. Agora, obedecidas certas condições, é possível sim que Tarcísio queira, mas ele não está numa situação em que vai a qualquer custo. Ele gostaria de escolher o sucessor em São Paulo, de escolher o vice ou a vice-presidente na chapa e de, acima de tudo, de ter a garantia de que a direita vai unida. Os filhos estão dispostos a apoiar Tarcísio até o final de uma corrida presidencial? Acho que é justamente isso, né, Creomar? Eu também, quando eu reflito sobre essa questão da direita, você tem dois blocos muito claros, né? Um centrão, uma direita tradicional, vamos dizer assim, e você tem o bloco do bolsonarismo. E precisaria, para uma candidatura de direita ser forte, você ter a junção e uma união desses dois blocos, que não há nenhum sinal de que um acordo entre esses dois grupos é seguro, no meu ver, principalmente pelo voluntarismo, talvez, do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que nada garante que, se, por exemplo, Tarcísio de Freitas fizer um acordo com a família Bolsonaro, daqui a um mês, 2 meses, vai ter um tweet deles ou algum movimento de redes sociais contra essa candidatura. Minha pergunta para você, tem acordo possível da direita moderada / tradicional com o bolsonarismo? Caio, essa é uma pergunta excelente. Aí eu vou me aproveitar aqui dos colegas de tela, o Jussara e o Daniel, vou usar alguns dos elementos que eles falaram, como vou estar fazendo citação direta, não é plágio, então fica tudo em casa. Efetivamente, aí o que a gente pode dizer é que para o bolsonarismo a reflexão é muito direta, no sentido de dizer, é melhor ser um peixe grande num lago pequeno, que significa dizer o quê? Continuar sendo uma força prevalecente na direita e, em algum sentido, dizer que é sinônimo de direita, mesmo que isso custe o poder no curto prazo, trabalhando aí com o horizonte de uma derrota eventual em 26, ou é melhor ser parte de um conglomerado de direita que efetivamente possa derrotar Lula em 27, em 26, começando o governo em 27. Quando a gente olha as palavras-chave, isso quer dizer, quando a gente faz a análise de discurso das falas dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, que serão basicamente aqueles que vão tocar esse processo de negociação, eu sinto que há uma maior inclinação pelo primeiro cenário, por uma série de componentes. E talvez o principal deles, Caio, seja o fato de que efetivamente um bolsonarismo sem Bolsonaro é um bolsonarismo que não apenas transfere votos, mas transfere também legado. Imagina a seguinte situação, os filhos de Bolsonaro efetivamente aceitam o apoio dado a um candidato, que seja Tarcísio ou qualquer outro nome, esse candidato é vencedor e, em algum sentido, à medida que ele se transforma em presidente, ele tem um acesso à máquina pública que é tão significativamente importante que o bolsonarismo, que já carece de organização de militância de base, vai perdendo mão e a capacidade de ser visto como o grande guarda-sol em que a direita se colocou abaixo nos últimos anos. E esse me parece que é um dilema muito sério. Então, até o presente momento, analisando as palavras-chave, os discursos feitos, a inclinação que a gente tem é que esse acordo ele é difícil e, se vier, vai custar uma grande fatura. E aí vem um outro elemento, só para finalizar, quando a gente olha para essa direita tradicional que você muito bem citou. Membros desta direita tradicional têm na memória também a dificuldade que Bolsonaro e os seus próprios filhos tiveram de manter apoios nas eleições municipais. A gente pode citar aqui o caso de Curitiba, o caso de São Paulo, ou até mesmo o caso de Goiânia, onde o bolsonarismo fez uma candidatura que bateu de frente com os interesses do governador de Goiás. Então, tudo isso, em algum sentido, vai gerando uma série de fissuras, atritos e percepções que diminuem a confiabilidade e alimentam esse curto-circuito que tem impedido até aqui que a direita construa uma candidatura unificada para 2026. Agora, será que um primeiro movimento, teste, talvez, dessa junção desses dois grupos na direita não estejam nessa retomada do debate sobre o PL da anistia, ou melhor, do PL da dosimetria, né? Que é o PL que, ao fim e ao cabo, seria encaminhado, Jussara? Você vê que aí pode ter, a partir das falas, das declarações da oposição bolsonarista hoje à tarde, defendendo o projeto da anistia, não pode estar por aí um ensaio, porque o projeto da dosimetria, ele não é aprovado sem a direita tradicional, né? E interessa aos dois campos de alguma maneira, justamente também para espezinhar o governo. Estaria por aí um caminho de um primeiro ensaio dessa união desses dois blocos da direita?
Eu acho que a direita vê nesse momento, com o governo muito fragilizado no Congresso, com crise na Câmara e também com estremecimento no Senado, vê uma oportunidade de avançar, de reagrupar ali com a oposição, reagrupar com o Centrão, e assim, eu digo, a oposição à direita, bolsonarismo, reagrupar com o Centrão e aí fazer um movimento pela anistia. A questão é que o Centrão não queria entrar sozinho no PL da dosimetria e esse projeto do Paulinho da Força ficou sozinho por ali, enquanto a direita insistia no PL da anistia e a esquerda, obviamente, não queria falar nem de PL da dosimetria, nem do PL da anistia. É um ensaio, como você disse, Caio, mas é preciso muitos desdobramentos, porque até aqui, e o próprio Sócrates Cavalcante, líder do PL, disse, olha, desde fevereiro essa é minha pauta única. Foi a promessa que o Hugo Mota nos fez para se eleger presidente da Câmara e não conseguiram avançar até agora. Então, eu acho que é um ensaio, mas se esse ensaio realmente vai se concretizar, vai realmente dar em algo, é preciso aguardar os próximos momentos. Agora, tem um ponto que vocês estavam falando, já pensando em 2026, que a gente vê a direita bolsonarista no Congresso preocupada, porque muitos deles sabem que foram eleitos porque tinha a chancela de Bolsonaro, porque tinha Bolsonaro com eles ali pedindo votos. Então, eu percebo também uma grande preocupação de integrantes dessa direita, integrantes do PL, da falta que Bolsonaro vai fazer nas urnas para o Congresso, para quem for disputar uma vaga no Congresso. Eu acho que é uma outra discussão que permeia tudo isso, para além da disputa para o Palácio do Planalto, que é quanto Bolsonaro preso vai impactar nessa disputa no Parlamento.